Primeiro, parabéns pela sua Obrigado, conquista. Pedrinho, o que passou ali na tua cabeça na hora do que você desabou na emoção? Assim, é uma descarga de adrenalina? Pô, Fábio, você me conhece bem, né? Enfim, tem muitas pessoas que merecem ser citadas, né? Mas eu simbolizo todas elas através do meu pai. Eu falei isso uma vez e vou repetir. Falar do Vasco parece que é clubismo, né? Quando a gente fala que o Vasco é diferente. Nesse último jogo que o Vasco fez em São Januário, a torcida do Vasco ela sempre me surpreende, né? Eu estava ali cantando e estava emocionado com vontade de chorar, mas eu falei assim, cara, nem chorar eu posso. Porque hoje tudo que você faz é político. Então nem expor teu sentimento você pode. Então eu segurei as lágrimas ali porque eu fiquei arrepiado com o que a torcida do Vasco fez, mais uma vez. Então, assim, quando eu tô ali, eu lembro do meu pai, que foi motorista de caminhão de lixo no Vasco. Meu pai tinha um problema com álcool, eu conto essa história e faço questão de contar. E tinha um campinho ali onde tinha uma torre de refletor que a gente precisava parar o treino para o caminhão passar. E os meninos brincando, obviamente, adolescente, falavam assim, ó, cuidado, cuidado que seu Hélio tá bêbado. E aquilo ali me matava, porque meu pai não merecia aquilo. O meu pai era um cara muito bom, ele só tinha um problema com álcool e só fazia mal a ele. Então, a minha emoção foi porque eu lembrei todos os momentos que ele passou comigo, indo no ônibus cheio, voltando, treinava de manhã às vezes de futebol de campo, voltava para casa para estudar e voltava de noite para jogar futebol de salão. E aí eu pegava um ônibus com ele ali no cemitério de Caju, 10 horas da noite. Então. E muitas vezes ele vinha falando no meu ouvido o que eu tinha que fazer nos jogos, sabe? Então, assim, ali passou tudo na minha cabeça, assim. Eu tenho uma tristeza de não ter jogado o Mundial de 98, porque era o melhor momento da minha carreira. E não é se eu jogasse o Vasco seria campeão, não é nada disso. Era estar ali com meus companheiros. E isso eu nunca resolvi bem, nunca consegui me livrar desse trauma, da lesão. E muitas pessoas falavam para mim assim, Fábio, um dia tu vai entender. Eu falei, pô, nunca vou entender isso. Não, um dia Deus sabe o que faz, um dia tu vai entender, um dia tu vai entender. E nesses dias, Fábio, eu pensei assim, cara, se eu tivesse jogado, tanto cara bom ali, né, Felipe, Juninho Pernambucano, Ramon, só cracaço, e a gente não conseguiu vencer, será que eu tivesse jogado, a gente não ia perder do mesmo jeito? Que diferença, de repente, eu teria feito? E agora eu posso fazer, de repente, a diferença que eu queria fazer naquele jogo, eu posso fazer agora, sabe? Eu acho que o torcedor do Vasco, ele precisa entender que vai ter um cara que vai falar a verdade para ele, que vai ser verdadeiro para ele. Tá bom, tá ruim, tenho, não tenho. Sabe, é isso que a torcida do Vasco merece. A gente precisa mudar alguns comportamentos dentro do clube como gestores e a torcida entender também que é um momento diferente. Eu quero que a torcida do Vasco, ela já é diferente em tudo. E ela entenda que ela pode ser mais uma pioneira em todos os aspectos da forma de torcer, sabe? Então, assim, é isso que eu quero. E, obviamente, falando agora de uma questão profissional, é botar em prática todos os projetos que a gente tem em mente. A pergunta que mais tem ali é Crefisa. Qual será o papel da Crefisa, do que você conversou? Para ficar bem claro, em nenhum momento, e eu não sou político, eu tenho que fazer política, em nenhum momento os vídeos soltados partiram de mim. Sempre partiram da empresa, que me abriu uma oportunidade muito grande através de uma coisa chamada credibilidade. Eu já falei isso, eu não sou nem o top 10 do Vasco, mas a torcida às vezes me trata como número 1 em termos de carinho, e eu não sei se o que eu sinto pela torcida, assim mesmo, de coração, não sei se às vezes eu exagero, eu não sei se a torcida sente isso por mim, mas eu sou muito apaixonado pelo Vasco. E quando os representantes da Crefisa, os donos, obviamente, eles percebem no meu olhar a verdade, nas minhas falas saindo da alma, eles abriram a porta para coisas importantes. Agora, tendo legitimidade, a gente precisa ter o conhecimento do que é o contrato com a SAF para que as coisas aconteçam também, isso tem que deixar muito claro, e aí dar andamento nos projetos.
pedir desculpas por qualquer coisa que tenha acontecido. Não aconteceu nada. Desejar a você uma boa carreira. Você vestiu a camisa durante a eleição, não sei se você reparou isso. A camisa sempre do Vasco. Isso aqui que é importante. Sucesso para você. Valeu, obrigado. Abraço. Tudo bem, Paulo César Salomão, que é o primeiro vice-presidente geral agora do Vasco a partir de janeiro. Perguntei para o Pedrinho, vou perguntar para você, que é a tua área, a área da justiça. Vocês esperam que a eleição tenha acabado aqui? Claro que tem agora todo o trâmite, pós, uma avaliação, enfim, uma aferição, mas você espera que tenha acabado aqui, Paulo? Parabéns pela vitória. Muito obrigado, obrigado a todos. Saudações vascaínas. Sem dúvida a gente espera que, até para a pacificação do Vasco, acho que o discurso do Leve após a eleição foi um discurso que mostra a grandeza do Vasco e a gente acredita que, enfim, o Vasco tem que olhar para frente e a gente acredita que essa gestão do Pedrinho vai ser uma gestão muito ativa e o Pedrinho é um cara muito agregador, é um cara que tem toda a condição de poder unir o Vasco como o Vasco merece, a grandeza do Vasco, trazer o Vasco à glória que ele sempre teve e vai ter no futuro com absoluta certeza. Você também tem esse perfil, porque eu conheço você desde a época do STJD, da presidência, enfim, dos julgamentos. O que ganha o Vasco com a tua presença nessa gestão do Pedrinho também, Paulo? Eu entro para colaborar, para contribuir. O Pedrinho é um cara que é um cara família, é um cara formidável como comunicador, como agregador, e eu entro para auxiliar. A gente tem aí uma estrada longa na área jurídica, na área do direito esportivo. A gente, agora estando ao lado dele e ao lado do Vasco, a gente pode contribuir para que o Vasco possa ter representatividade, ter interlocução com os poderes, com o poder público e também com a SAF, enfim, para que a gente possa tornar o Vasco no tamanho que ele nunca deveria ter saído. Dentro dessa interlocução, a gente está ouvindo o Maracanã. Nessa leitura que eu faço é governo, Maracanã. Como é que é o posicionamento de vocês em relação a esse tema, Paulo? O Maracanã é fundamental porque o projeto principal nosso é a reforma de São Januário, o Maracanã, até para fomentar o sócio-torcedor, até para que possamos aumentar a representatividade do torcedor. A gente precisa do Maracanã. O Maracanã é um estádio público, a gente tem certeza que os poderes vão... Essa licitação é muito importante, né? Então a gente também precisa conversar com a SAF, dialogar com a SAF para que a gente possa apresentar uma proposta e que a gente consiga uma gestão conjunta, uma gestão exclusiva. Enfim, a gente está... essa é a prioridade nossa, tanto minha quanto do Pedrinho. Vou liberar você, mas tem uma pergunta. Não sei se você viu o que aconteceu no jogo Cruzeiro e Curitiba. Você viu que teve invasão, que teve briga. Você, como um ex-presidente do STJD, que tipo de punição pode sofrer um clube nesse tipo de situação? A legislação ela prevê, né, a possibilidade de responsabilizar uma agremiação por atos de seus torcedores, inclusive quando o jogo o clube é visitante, né? Então, eu tenho certeza que os membros do STJD analisarão, a Procuradoria, os auditores, eles irão analisar. Eu não consegui ver, porque eu estava aqui o dia inteiro, mas enfim, se os responsáveis serão punidos dentro da justiça desportiva, que é uma justiça muito séria e muito séria.